Olá, gente. Vamos dar um pouco de continuidade para os nossos assuntos de circunferência, em que agora a gente vai ter um exemplo um pouco mais prático de um dos exemplos que eu passei para vocês. Então, o exemplo fala o seguinte, deixa eu até pegar ele para não falar besteira, que fala assim, em uma pista circular de patinação de raio de 32, só esqueci de colocar aqui, o meu raio, meu R é igual a 32 metros. 32 metros. Uma pista de patinação de gelo. Eles montaram, né, em algum shopping, montaram essa pista, e tem um patinador que ele está patinando, que ele está meio que fazendo essa curvinha. A pista é circular, ele está fazendo essa própria curvinha, só que ele não está em cima da cerca. Ele está ele está aproximadamente a 2 metros dessa cerca, ou seja, ele está bem rente a 2 metros e está fazendo isso aqui. Ele está andando, sempre a 2 metros. Como está descrito aqui, o bonequinho com umas coisinhas no chão, que ele está a 2 metros desse raio. E ele, nesse caso então, ele está fazendo esse trajeto. Ele está fazendo esse mesmo trajeto aqui, ó. Opa! Como ele é habilidoso, vai exatamente a 2 metros. Ou seja, aqui tem 2 metros, aqui tem 2 metros de distância. E ele é habilidoso, ele vai nessa mesma distância. E pergunta então, qual é a distância percorrida pelo patinador? Bem, relembrando o que é circunferência, e relembrando qual que é o comprimento da minha circunferência, eu sei que o comprimento da minha circunferência, como eu coloquei lá, é 2πr. Ou seja, para qualquer em qualquer circunferência, seja essa maior C, ou essa menorzinha, C', eu tenho que o meu comprimento de circunferência é igual a 2πr. Eu sei o comprimento de circunferência? Não. Mas eu sei o valor de π, que o exemplo já me deu. E o exemplo também me deu o valor do meu raio. Ou seja, eu já tenho tanto isso quanto isso. Então, por equação, eu consigo achar o meu valor de C. Ou seja, é simplesmente eu colocar esses valores e descobrir qual que é o meu resultado. Ou seja, qual que é o meu valor de π? 3,14. Ou seja, C é igual a 2 que multiplica 3,14 vezes o valor do meu raio, que é igual a 32. Não. Por quê? Se esse raio dessa pista mede 32 e ele está querendo saber o percurso feito pelo patinador, quer dizer que ele está 32 menos a distância que o patinador está de lá, ou seja, 2. Quer dizer que esse meu segundo raio, esse meu R', esse meu segundo raio, é 30 menos 2, ou seja, esse meu raio é 30. Entendeu a interpretação, pessoal? É até lógico, porque assim, ele não está na pista, ele não está do lado do poste, do lado da cerca, mas sim 2 metros para frente. Se ela mede 32, ele está a 30 do meu centro da circunferência, que é esse meu pontinho aqui, que eu não chamei, mas eu posso chamar ele de O, não tem problema. Quer dizer que vai ser multiplicado por 30. Ou seja, eu tenho que 2 da minha fórmula vezes 3,14, que o valor do meu π que o exercício me deu, e eu já descobri, né, pelas nossas relações, e o meu valor do meu raio, que é esse meu raiozinho pequeno. Quer dizer, então, 2 vezes 3,14, vamos lá, 2 vezes 3, meu C é igual a 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Quantas vírgulas? 2 vírgulas
vezes 30. Novamente, meu comprimento então é... como está o zero, então vou multiplicar somente o 3. Ou seja, 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 6, 18. Quantas vírgulas? 2. Duas vírgulas depois. Como tem um zero, quer dizer que essa vírgula pulou mais um. Ou seja, o meu C é igual a 188,4. 188,4 o quê? Metros. Já que meu raio é em metros, o meu comprimento e o que ele andou em selinha foi em metros. Eu consigo observar também do meu C. Vamos fazer só por curiosidade? Se eu tenho aqui então o meu Czão, esse aqui é meu selinha, tá? O meu Czão, só por curiosidade, não está no exercício, tá? O exercício acabou aqui. Mas, por curiosidade, qual que é o tamanho da pista? Qual que é o tamanho desse meu Czão? Meu Czão é igual a 2πr, ou seja, C é igual a 2 vezes 3,14 vezes, qual que é o meu raio? 32. Ou seja, fazer essa multiplicação, eu tenho que... é o mesmo, quase o mesmo número, né? É quase o mesmo número. Então eu vou ter 3, vamos fazer um rascunho. 3,6, então é 6,28, 32. Ou seja, para 30 dá 180, por 2 vai dar 16, vai 1, 4 vezes 2 vezes 2, 4, e 1, 5, 2, 12. E aí fica o outro, fica 4, 8, 8, 1, 6, 9, 10, vai 1, 10, vai 1, 2, 2, isso. Então fica igual a 200,96 metros. Bem, é só um a mais. Não precisam se preocupar com isso, tá? Eu que queria responder essa pergunta, tá bom? Para saber qual que é o meu valor desse meu Czão. Mas enfim. Beleza, pessoal? Aqui é somente uma dica de como fazer algumas essas questões. Não tem muito segredo. É só eu saber o valor do meu R e colocar na fórmula. Eu já sei. Tá bom? Continuando, então, o nosso conteúdo. Eu tenho, pessoal, algumas medidas de superfície. Bem, as medidas de superfície, elas são um pouco distintas das outras. Por quê? As medidas de superfície, eu vou mensurar essas informações, mensurar o tamanho da minha circunferência, o tamanho da minha área, do meu lote, do meu triângulo, do meu retângulo, da minha área mesmo, fazendo medições. Como que a gente faz essas medições? Bem, medir ou medições é a gente fazer essas comparações de um tamanho com o outro. O que quer dizer? Eu posso medir uma casa com uma fita métrica? Posso. Porque a fita métrica tem a distância, às vezes ela tem até 5, 10 metros, dependendo da fita métrica. Mas não seria muito produtivo eu fazer uma medição com uma régua. Eu medi o tamanho da casa, a altura dela, ou alguma coisa do tipo, com o tamanho de uma régua, com uma régua de 30 centímetros. Não é produtivo, por assim dizer. Mas eu consigo mensurar. Ou seja, essa medição, medir ou medição, é eu fazer medidas, eu mensurar, fazer, realmente pegar e fazer essas mensurações,
É meio que enrolar, é muito enrolado esse trem. É falar de uma coisa utilizando essa mesma coisa. É um pouco complicado mesmo utilizar. Eu fazer esse tipo de medição utilizando uma. Deixa eu ver como é que o livro fala. Como é que o livro fala. Comparar uma grandeza, comparar uma coisa com uma medição já existente, já intrínseca. Tá? Vou medir uma distância em quilômetros. Beleza. Vou medir o volume de uma piscina com metros cúbicos, que é a medição própria. Beleza. Vou medir o tempo de caída de um lápis pelo tempo, tipo cronômetro. Eu soltei, cronometrei, caiu no chão, cronometrei por segundo. Eu posso fazer essas medidas, desde que já tenha uma medida que eu já consiga fazer essa medição. Eu tenho algum utensílio que eu consigo fazer essa medição. E um desses utensílios pode ser o cronômetro, pode ser a hora. Eu vou medir o dia com metro? Não. Eu vou medir o dia por minutos, por segundos, por hora. Eu consigo fazer essa medição. Ou manhã, tarde e noite. Muito quente ou quente. Eu consigo fazer essas observações. Tá? Isso é medir. Agora, grandezas são essas medições propriamente ditas. Ou seja, medir, tem alguma coisa acontecendo, eu vou medir. Cronometrar, ver a distância, fazer essas medições. A grandeza seria a altura em metros, quilômetros, centímetros, tempo, segundos, minutos, centésimos, horas, anos, a distância, quilômetro, centímetro, metro, milha. Eu consigo fazer essas medições de acordo com as grandezas propriamente ditas, tá? Essa é a diferença. Grandezas são os tipos de medições. Medição é a própria mensuração da coisa, tá? Eu me embolei um pouco, mas é para explicar isso, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Porque definir isso é só um pouquinho chato. Bem, então, pessoal, diante disso, a gente tem algumas coisinhas. Vou só colocar como exemplo. Medição, medir. Fazer a medida. Fazer a mensuração. Grandeza é altura. Grandeza é altura não. Grandeza é quilômetros. Quilômetros, segundos, horas, volume e etc. São algumas dessas grandezas. Aí tem algumas medidas que a gente vai ter para distâncias, para umas medidas de áreas, que vai ser nosso objetivo, para explicar essa tabelinha de medidas de mensurações, resolvi fazer uma coisa separada aqui para facilitar nosso entendimento, tá? Faltar falando o seguinte: quando eu tenho metro ao quadrado, 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 quadrado. Bem, quando eu tenho, pessoal, uma medida qualquer, uma medida de área, como que eu calculo a área de uma forma geométrica? Bem, base vezes altura. Uma área quadrada, sempre eu vou ter essa medição. E essa que vai ser a nossa base para as outras fórmulas. Por quê? Quando eu calculo um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Mas um triângulo nada mais é do que um quadrado cortado, ou um retângulo cortado. Por que assim? Se eu tenho um retângulo qualquer, para achar a altura desse triângulo, é base e altura. Altura. Ou, para achar a área é base vezes altura. Um lado vezes outro. Isso calcula a área.
Se for um triângulo, vou dividir por 2, ou seja, dividido por 2. Essa é uma base do que eu posso fazer, de como eu acho minha área de qualquer figura quadrática, por assim dizer. Mas uma figura realmente quadrática, quadrada, é um lado vezes o outro da mesma forma, ou seja, vai ter um quadradinho em que vai ter M e M, ou seja, vai ter a mesma base e a mesma altura, vai ser a mesma distância. Se eu tenho uma medida padrão, eu vou ter uma unidade padrão, que vai ser um metro, vai ser 1 metro ao quadrado, certo? Ou seja, é 1 metro e 1 metro. Vamos supor que é 1 metro quadrado, que eu vou ter uma medida padrão para todas as outras unidades, tá? De área. Ou seja, como que eu calculo a área desse quadrado? É igual, a minha área é 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 é 1, ou simplesmente posso nem mexer. M vezes M, M ao quadrado. Então por isso que a medida do meu metro é metro ao quadrado, ou 1 ao quadrado. Ou eu posso escrever aqui, sem problema e sem medo de ser feliz, que é 1 metro ao quadrado, tá bom? Agora, se eu tenho essa medida aqui, em relação com essa ideia de 1 metro por 1 metro, e se eu pegar essa mesma medida como um padrão, como se eu tivesse uma reta que eu sempre vou medir com metros quadrados, essa mesma medida, e se eu colocar para as minhas outras medições, os meus múltiplos e semimúltiplos? Por quê? Se eu pegar uma reta normal, ela não é 1 metro, ela é 30 centímetros. 30 centímetros é uma divisão, é uma parte de 1 metro. E dentro desses 30 centímetros eu tenho outras pequenas partes, que são centímetros. E, além disso, eu tenho outras pequenas partes, menores ainda, que são milímetros. Da mesma maneira, eu tenho o meu metro, que é a minha fita métrica, e tenho algumas outras subdivisões, se você já tiver a oportunidade de ver, quando eu pego aquela minha fita métrica de 10 metros, de 20 metros, pego e puxo 20 metros de um lado para o outro. Tem outras divisões que é 10 metros. Ou seja, é uma outra subdivisão. É como se eu tivesse pegado uma reta maior e ampliado ela, aquela reta métrica grande. Mas assim, eu também lembro que quilômetro é uma medição. E é tipo uma reta muito maior. E pequenas divisões são metros e outras pequenas são centímetros. Eu tenho essa correlação de maior para menor. Agora, como é que eu transformo isso para essas unidades padrão? Como é que eu consigo identificar o que cada uma delas representa? Bem, tendo isso na cabeça, que é um lado por um lado, o decímetro nada mais é do que 0,1 metro, tá? 0,1 metro. Agora, não vou nem anotar aqui não, vou anotar lá em cima. O meu decímetro, representado por dm. Meu dm é 0,1 metro. Por que 0,1? Eu peguei 1 metro e dividi por 10. Por que dividir por 10? Bem, se eu pegar 1 metro e a cada 10 eu dividir 10 centímetros, 10 vezes 10, 100. 100 centímetros é 1 metro. Eu somente dividi em 10 partes. 1 dividido por 10 é igual a 0,1 metro. Que é isso aqui. Que é meu decímetro. Aí eu tenho o seguinte, se eu estou colocando minha medida ao quadrado, minha medida quadrada como base, eu estou pegando essa medição e formando um quadrado de 0,1 vezes 0,1 metros. Quanto que é minha área desse quadrado? 0,1 metros vezes 0,1 metros. Ou seja,
0,1 vezes 0,1, eu vou multiplicar, fica 0,01. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Ou seja, quando eu estiver falando sobre decímetro, eu posso converter, ou seja, eu posso transformar esse 1 metro em decímetro com 0,01 metro ao quadrado. Ou seja, 0,01 metro ao quadrado. Ou a mesma coisa que eu estar dividindo por 100. Por 100 por quê? 1 dividido por 1 dividido por 100, 0,01. É essa a minha relação de divisão. É somente uma observação, tá? Vocês não precisam ficar preocupados de como achar isso. Tem essa tabelinha lá na página 73, se vocês quiserem ver esse passo a passo. O mesmo acontece com centímetro ao quadrado. Por quê? Centímetro, eu vou estar dividindo o meu metro por 100. Logo, eu vou ter que é 0,01 metro. Se eu estou querendo achar o quadrado, aqui fica, vamos dividir aqui, aqui fica um quadrado de 0,01, 0,01. 0,01 vezes 0,01 é igual a 0,1234. 1234 metros ao quadrado. Ou seja, se eu fosse pegar esse metro ao quadrado e dividir por 10.000. 0,0001 metro ao quadrado. Ou dividir esse 1 metro por 10.000. Por que 10.000? 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 zeros. E para milímetros, a mesma ideia, só que eu vou dividir muito, muito mais. Qual que é? Esses milímetros eu vou estar dividindo o meu metro por 1000, ou seja, o meu metro por 1000, meu 1 metro. O que seria? 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros. 0,001 vezes 0,001 é quanto? 0,123, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros ao quadrado. Ou 6. Eu poderia escrever 1 milímetro na medição de metros ao quadrado, que é a minha medição básica, tá? Como 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 metros ao quadrado, ou dividir esse meu metro ao quadrado por 1 milhão. O mesmo acontece dessas divisões, eu vou estar dividindo para o número menor. O que eu faço para o número maior? Multiplico. Ou seja, se aqui eu vou estar multiplicando eu vou estar dividindo por 100, nesse decâmetro eu vou estar multiplicando por 100. Ou seja, 10 metros ao quadrado, 100 metros ao quadrado, perdão, ou posso falar que, vou colocar até de preto, 100 metros ao quadrado, ou multiplicar o metro por 100. O mesmo acontece com esse aqui. Diferentemente desse, eu vou acrescentar quantos? 1, 2, 3 zeros. Na verdade, 4 zeros. Ou seja, fica 1, 2, 3, 4 metros ao quadrado. Ou multiplicar esse número por... Divido por 10.000? Então, vou multiplicar por 10.000. Vou multiplicar esse x, multiplicar por 10.000. O último aqui eu dividi por 1 milhão. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar com 1 milhão. Ou seja, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros ao quadrado. Ou multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão de metros. Essas divisões, pessoal,
seguem a mesma, essas medições aqui, essas divisões, é para saber quanto que vale cada centímetro. Já nesses aqui, é quanto que vale cada centímetro ou metro ao quadrado. Por isso, dessa ideia de um lado vezes outro. Se fosse aqui, por exemplo, esse hectômetro, eu vou estar pegando, como eu vou estar multiplicando por 10.000, eu vou estar multiplicando por 100. Ou seja, eu estou pegando um quadrado desse meu HM, um quadrado em que a minha área desse quadrado vai ser, vai ser 100 metros vezes 100 metros. Ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10.000 metros ao quadrado. Essa aqui que vai ser a minha ideia. Da mesma maneira que eu peguei e dividi por algum múltiplo de 100, para eu achar um quadrado desse valor, um quadrado de lado desse divisor, eu estou pegando um quadrado de lado desse multiplicador, tá bom? É só uma observação, tá? Eu sei que pode parecer confuso no começo, mas essas unidades de medida, vocês vão ver alguns exercícios com isso para facilitar o entendimento, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Muito obrigado e até!